Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 18 de setembro. Nós estamos com um alimento diário, essa série Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 6, Embaixador de Cristo. Nós estamos na terceira semana com mensagem 23. Quando sou fraco, então é que sou forte. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor deseja que a gente confie nele, Senhor Jesus, que a gente seja testemunha daquilo que Ele deseja realizar. Ó Senhor Jesus, para a gente ser testemunho, de fato, a gente precisa ver, a gente precisa crer, a gente precisa estar atento, né, Senhor Jesus, a tudo aquilo que Ele tem feito. Né, Senhor Jesus, para a gente não ficar com uma falsa impressão, mas realmente a gente perceber, olha, eu estou dando um testemunho de algo que o Senhor tem me mostrado. Para isso, eu preciso exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso espírito, o Senhor vai nos concedendo o espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, com a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai ter mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e nós sejamos cooperadores no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe, com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 1, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Ó Senhor Jesus. Capítulo 15, do versículo 22 ao 25. Ó Senhor Jesus. Essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje, o Deus que conforta os abatidos. Ó Senhor Jesus. Como vimos ontem, Paulo se submetia ao campo de ação que o Senhor lhe determinara. No versículo seguinte, continuam a ser-nos mostradas as limitações que o apóstolo sofria, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. As restrições de Paulo eram tanto exteriores, lutas, como interiores, temores. Da mesma forma, somos atribulados por circunstâncias difíceis ao nosso redor e por conflitos internos. As pressões são enormes e podemos ficar entristecidos. Todavia, não desanimemos, pois há esperança para nós. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Ó Senhor Jesus. Amado leitor, apesar das tribulações, não fique desanimado. Nosso Deus é aquele que conforta os abatidos. Ele nos encoraja a não esmorecer, mas prosseguir. Portanto, em vez de olhar para as situações e pressões, olhemos para o autor e consumador de nossa fé, Jesus. Louvado seja o Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, vamos aprender a nos submeter às restrições do Senhor. Ó Senhor Jesus. Paulo desejava ir a Roma para pregar o Evangelho. Todavia, não conseguiu,
Por que não? Porque estava sob a restrição de Deus. Tempos depois, ele foi para Roma, sim, mas em cadeias, e lá pregava em sua casa, onde se encontrava em prisão domiciliar. As coisas não saíram como ele planejara. Ele também queria ir até a Espanha, que naquela época representava os confins da terra. O próprio Jesus havia dito aos discípulos que eles seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, e até nos confins da terra. Então, ele queria ir até a Espanha, mas nunca chegou até lá, porque Deus não o permitiu. Ó Senhor Jesus! O irmão Atmani, um servo muito usado por Deus, traçou um plano de evangelização de toda a China continental em 20 anos. Ele pretendia criar um exército de evangelistas, saindo das 3 maiores cidades portuárias espalhadas ao longo da costa da China, onde estavam as 3 maiores igrejas, e alcançar o centro do país, de onde sairiam de novo em leque, para conquistar o resto da China. Todavia, não pôde executar o plano, pois ficou 20 anos na prisão, como uma semente, para que o viver da igreja, o ministério da nova aliança, pudesse espalhar-se por todo o Sudeste Asiático, Ásia e depois pelo Ocidente. O irmão Ni não realizou seu desejo de evangelizar a China em 20 anos. Ele ficou na prisão por 20 anos, pois Deus o restringiu. Ó Senhor Jesus! O irmão Dong também é um exemplo de submissão. Muitos lhe perguntavam se iríamos aos países muçulmanos para pregar o evangelho. E ele respondia o seguinte: de onde Deus nos chamar e aonde Deus nos enviar, para lá iremos. Se Deus não nos chamar, se Deus não nos enviar, nós não iremos. O irmão Dong sabia exatamente o que Deus lhe demarcara e não excedia o limite. Isso é tremendo. Queridos irmãos, Deus seguramente demarcou ao irmão Dong América do Sul, Europa, América do Norte, América Central, África e Ásia. Estamos hoje nesse ministério. Portanto, aprendamos a nos submeter à restrição de Deus. Ó Senhor Jesus! Diante de todo esse contexto, qual é a nossa comissão na expansão do Evangelho? Certamente, não somos um movimento de massas, visando agregar multidões de pessoas superficiais, que buscam apenas o Evangelho da prosperidade. Pelo contrário, a comissão que Deus nos deu é uma porta estreita e um caminho apertado. É a palavra profética. É viver a realidade do reino dos céus para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Sendo assim, se nos submetermos aos limites que o Senhor demarcou a cada um de nós, seremos abençoados. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O apóstolo Paulo não pôde ir até Roma, até a Espanha, embora fosse o seu desejo pregar o evangelho até os confins da terra. Senhor Jesus, ele não pôde ir porque Deus restringiu. Senhor Jesus, Deus não quis que ele fosse daquele jeito, daquela maneira. Senhor Jesus, devia ter acontecido alguma situação ali que realmente Deus viu que não seria adequada dessa forma, e aí restringiu ele. Ó Senhor Jesus, e hoje também a gente precisa aprender a ser restringido, fazer aquilo que Deus deseja, atuar dentro da nossa esfera de ação. Nossa esfera de ação é o Espírito. Senhor Jesus, é encontrar os cristãos, aqueles que realmente querem se aprofundar na palavra, para não arrumar confusão, Senhor Jesus, a nossa parte é seguir a palavra profética. Senhor Jesus, é ouvir o chamamento de Deus e obedecer, sendo enviado de Deus. Deus ele chama, Deus ele envia. Senhor Jesus, a gente precisa estar atento ao que ele está falando e obedecer. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente está vendo nessa semana, a gente viu na semana passada, foi a questão da restrição de Deus, e essa semana o tema é quando sou fraco, então é que sou forte. Mas está falando bastante sobre restrição. Senhor Jesus, para quê? Para a gente aprender a ser forte não no exterior, mas ser forte no interior. Hoje, se você olhar para algumas igrejas, você vai olhar, essa igreja aí é forte, tem isso, tem aquilo, fala isso, tem aquilo outro, isso e aquilo. Aí se você olhar para nós, da igreja, vai ver, a gente não é movimento de massa, nós somos poucos, temos as nossas limitações e tal. Aí você vai falar assim, não, nós somos fracos.
Ó Senhor Jesus. Mas é o que a palavra está mostrando para nós. Por estar debaixo da bênção de Deus, debaixo da restrição de Deus, quando sou fraco, aí é que sou forte. Senhor Jesus. Porque o Senhor precisa de cristãos genuínos. Cristãos que vão dar suporte a outros cristãos. Né? Irmãos que têm clareza a respeito da palavra. Irmãos que obedecem o Senhor. Que vão levar, né, Senhor Jesus, a vontade de Deus. O Senhor mostra que, né, várias coisas vão acontecer no final dos tempos. Se a gente realmente estiver atento, a gente vai perceber que estão acontecendo. Então, as coisas, né, o inimigo está, né, investindo, está fazendo um monte de coisa para derrubar os cristãos e tal. E muitos cristãos hoje têm caído em idolatria, religião, Senhor Jesus. Tem se decepcionado com muitas coisas e ido para o mundo. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor separou ali, tem um remanescente. Né? Tem aqueles que não vão dobrar o seu joelho para idolatria, para coisas do mundo, para evangelho de prosperidade, mas estão procurando o verdadeiro evangelho. Mas aonde que eles vão encontrar isso? Ó Senhor Jesus, naqueles que obedecem o falar do Senhor. Não quer dizer que a gente é grande, a gente é especial, ó Senhor Jesus. Não, a gente precisa realmente, é o coração do irmão Pedro Doni que está sempre compartilhando isso, né? O que Deus viu em nós? Por que Ele nos chamou, Senhor Jesus, para levar a palavra profética, para seguir esse caminho? Ó Senhor Jesus. Não adianta a gente ficar se questionando quanto a isso, a gente precisa ir diante do Senhor. Né? Ele mostrou que hoje muitos cristãos estão sendo abatidos, né? Estão sendo derrubados por várias situações e tal. Ó Senhor Jesus, quantos casos de depressão, né, no meio de cristão, suicídio, né, e várias outras coisas. Ó Senhor Jesus, quantas pessoas voltadas para o pecado, para um monte de coisas. Ó Senhor Jesus, então o Senhor está mostrando para nós, olha, nós precisamos ter experiências firmes na palavra, experiências, né, de intimidade com o Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente vai ter pressões, né, coisas exteriores, interiores, mas Ele mostrou, não fica entristecido, avança. Ó Senhor Jesus, a gente pode ser abatido, né, mas a gente levanta logo, porque é o Senhor que nos consola. Né? Ele nos consola, nos conforta, nos encoraja em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. E a gente precisa realmente, né, fazer como o Senhor Jesus fez, deixou o exemplo para nós. O apóstolo Paulo também. Se a gente olhar, né, a obra do apóstolo Paulo, em comparação que era feita ali pelos judaizantes, ali, né, a obra em Jerusalém é pouquinha, né? Paulo fala de centenas de pessoas, né, quando ele vai levar o relatório ali para Tiago, Tiago fala que eram dezenas de milhares, mas dezenas de milhares superficiais, que não obedeciam a Deus. Ó Senhor Jesus. E Paulo estava ali, levando os irmãos à obediência, levando os irmãos a perceber o encargo de Deus, e é isso que a gente está vendo hoje. Infelizmente, aqueles que obedecem a Deus é uma minoria. Hoje, muitos têm buscado, né, apenas fama, dinheiro, coisas dessa terra. Senhor Jesus, não perceberam, mas alguns cristãos no meio disso tudo estão se decepcionando e estão olhando para o Senhor. Ao invés de ficar olhando para as coisas e falando, não, poxa, eu creio em Deus, Deus é real. Né? O homem é falho, mas eu quero encontrar esse Deus, Senhor Jesus, verdadeiro. E aí a gente precisa fazer o quê? Dar testemunho. Não viver de maneira superficial, Senhor Jesus. Paulo, ele submetia, né, aquilo que o Senhor determinava. Né? O que a gente precisa ganhar com isso? Né? Paulo, ele só agia diante da determinação de Deus. O que Deus determinava, ele cumpria. Então ele até declarou, olha, eu tenho intenção de ir aos confins da terra, porque eu quero obedecer ao Senhor. O Senhor Jesus mandou, vai pregar o Evangelho, né, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Na época, a Espanha, Roma ali, Espanha, eram os confins da terra. Ó Senhor Jesus. E ele queria levar isso adiante, ele queria pregar o Evangelho, era o plano dele. Mas o Senhor precisava dele para outras coisas. Deus não queria que ele só ficasse pregando o Evangelho, Deus precisava também de Paulo no seu ministério epistolar. Ele tinha muitas coisas para escrever, né, para formar a Bíblia hoje, para mostrar para nós, né, tudo isso, né, toda essa riqueza. Ó Senhor Jesus. Então a gente também pode ter, né, lutas exteriores, né, temores interiores, né, uma coisa exterior, outra interior, acontecem situações, mas é como eu compartilhei ontem, né? A paz não é simplesmente algo que de repente vai chegar, você precisa buscar. Cristo, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Tudo está no Espírito, está dentro de nós. Aí o que eu preciso fazer? Exercitar o Espírito
e buscar comunhão com o Senhor, buscar essa paz que excede o entendimento. Ao redor pode estar todo conturbado, mas eu preciso estar em paz para obedecer o Senhor, para trazer edificação. Quando nossa cabeça está em guerra, quando nós estamos em conflito com a gente mesmo, a gente não consegue avançar. Senhor Jesus, só há edificação em tempos de paz. Ó Senhor Jesus, a gente vê isso muito claro ali quando Davi, o Senhor deu para Davi todos os planos do templo, preparou a espera, preparou tudo. Mas na hora de edificar, Deus falou para ele, você não vai edificar. Quem vai edificar é seu filho, porque tem muito sangue na sua mão. Você é um homem de guerra. Ó Senhor Jesus, tem hora de guerrear e tem hora de construir, tem hora de edificar. Isso que a gente precisa perceber. Para haver edificação na nossa vida, a gente tem que se aquietar. A gente tem que ir diante do Senhor. Ele está mostrando para nós, essa é a restrição na obra. A gente viu ontem, restrição quanto ao nosso falar. Não podemos falar aquilo que a gente quer, mas falar a palavra de Deus para ser um com o Senhor. Não é o nosso conhecimento, é aquilo que Ele deseja. Para falar isso tem a segunda restrição. É ser restringido com simplicidade e obediência. Ele precisa ser simples e obediente. Simples ao receber, obediente na hora de praticar, na hora de levar adiante. Porque eu quero obedecer a palavra, eu quero cumprir aquilo que Deus deseja. Aí vem a terceira restrição, que é sentir paz na hora de expandir, na hora de pregar o Evangelho. Senhor Jesus, ver a paz interior, as circunstâncias exteriores e diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. E hoje ele mostra a quarta, que é a restrição na obra. Quando a gente tem uma intenção de fazer algo, mas Deus é que mostra, olha, essa é a hora, essa não é a hora. Senhor Jesus. Eu também, conforme fui orando ao Senhor, buscando a palavra, vendo, ganhando clareza, eu também achava, poxa, todo cristão está procurando a vontade de Deus, então eu posso chegar aqui e falar a palavra, e trazer luz de Deus e vão ouvir. Ó Senhor Jesus, e quanta confusão, Eu acabei arrumando, porque muitos não estavam interessados. Senhor Jesus. Na conferência, acabou no último final de semana, Senhor Jesus, o irmão Isaac até compartilhou, ele começou a compartilhar vários pontos a respeito da volta do Senhor, e aí ele falou, que ele sempre acompanha, vai acompanhando ali depois os comentários, vê pessoas ali e tal, e ele falou, que às vezes a pessoa, ela entra e vê, poxa, uma palavra que vai falar da volta do Senhor, estou interessado, deixa eu ver. Ó Senhor Jesus, mas aí começou no início ali já algo que ele discorda, ele já nem assiste o resto do vídeo. Ele não quer base bíblica, ele não quer ir diante do Senhor, não quer orar. Ele só discordou e já quer botar comentário, não quer acabar. Quer discutir, quer debater, quer demonstrar conhecimento. E hoje na internet é a mesma coisa. Se você vê uma palavra falando sobre casamento, e vai achar um monte de doutores de saber falando que não é assim, tal, por causa disso, porque o mundo isso, o mundo aquilo. Ah, mas tem essa situação, tem isso, tem aquilo, um monte de desculpa. Quando fala de dízimo, ó Senhor, então aí que vem os doutores dizendo, não, porque não pode isso, não pode aquilo, não sei o que, não sei o que. Ó Senhor Jesus, enquanto a volta do Senhor, essas coisas, a respeito da volta do Senhor, tem um monte também que concorda, discorda, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus, mas o nosso intuito, o nosso encargo não é levar doutrina, é levar realmente aquilo que o Senhor deseja falar. Quem viver no Espírito, quem se voltar ao Senhor, vai perceber o Senhor falando. Quem está procurando outra coisa, não vai permanecer. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós, a gente precisa olhar para o Senhor. Ele até fala aqui a gente ficar, o Senhor está nos encorajando a gente não esmorecer, prosseguir, a gente não ficar olhando para as situações, para as pressões, mas olhar para o Senhor. O Senhor está mostrando para nós, cuidado para onde você está olhando. Se você ficar olhando para as situações, você vai desanimar. Mas se você olhar para Cristo, Cristo pode te conduzir. Mas você precisa exercitar o Espírito, não é de qualquer maneira. Senhor Jesus. Paulo queria pregar o Evangelho, queria chegar nos confins da terra, queria cumprir a vontade de Deus. Senhor Jesus, mas isso não era o momento de Deus. E Deus fez o quê? Restringiu ele. Ó Senhor Jesus, não precisa realmente perceber onde que Deus deseja executar o seu plano. Deu o exemplo aqui do Atmani, poxa, fez um plano lá, vamos evangelizar toda a China e tal. E aí foi preso. Senhor Jesus acabou falecendo, dormindo no Senhor dentro da cadeia. Mas o Senhor usou o testemunho dele para levantar outras pessoas e o Evangelho expandiu e chegou aqui para nós. Graças ao Senhor, chegou aqui no Brasil. Senhor Jesus, chegou aqui no Rio de Janeiro para nos alcançar aqui, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus, às vezes o plano do homem, um plano ambicioso, é muito bom, isso e aquilo, mas o plano de Deus
né, é muito mais grandioso. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor que tem aqueles que se restringem, aqueles que se submetem àquilo que Deus deseja para que a palavra nos alcance. Graças ao Senhor. Né? E mostrou o exemplo do irmão Doni, né? Olha, aonde Deus nos chamar, aonde Ele nos enviar, a gente vai. Agora, se Deus não chamar e não enviar, a gente não vai. Ó Senhor Jesus, isso que a gente precisa aprender, né? Ah, poxa, eu vou aqui, vou encontrar com fulano, eu vou ter uma oportunidade. Ó Senhor Jesus. Hoje, graças ao Senhor, né? Por já ter mais maturidade no Senhor, eu já aprendi também em cada situação a exercitar o Espírito. Né? Às vezes, poxa, tem uma oportunidade de ir na casa de uma pessoa, de um parente, né? Ou de um amigo, ou uma visita e tal. Ó Senhor Jesus, e pregar o Evangelho. Aí eu chego lá, Senhor, eu quero pregar o Evangelho, eu desfruto o Senhor e tal, poxa, a situação da pessoa é essa, posso compartilhar isso, falar do Senhor e tal. Aí já vou com tudo preparado, mas chega lá, Senhor, e agora? Qual é a tua direção? Qual é a maneira? Aí vem a paz, nesse Senhor Jesus. Ou não vem a paz, aí o Senhor mostra. E aí o que acontece? Às vezes fica um testemunho. Às vezes você chega, não fala do Senhor, mas aí você está lá, rindo, brincando, falando e tal. Aí depois, quando você volta uma segunda oportunidade, a pessoa está aberta para o Evangelho. Que ela viu assim, aí chega até abre o coração, olha, naquele outro dia que você veio aqui, eu achei que você ia ser aquele crente chato, que ia chegar, ia falar e tal, não sei o quê. Poxa, mas não, a gente teve um dia tão bom, tão agradável, foi tão bom você vir aqui e tal, poxa, é tão bom estar junto com você. Ó Senhor Jesus, aí vai abrindo o coração. Poxa, está acontecendo uma situação na minha vida assim, assim, assim. Poxa, eu posso orar por você? Ó Senhor Jesus, é assim, vai cumprindo a vontade de Deus. Talvez não seja numa primeira, numa segunda, numa terceira. A gente precisa ir diante do Senhor e ir orando para que o Senhor nos dê oportunidade. E para quando essa oportunidade abrir, Senhor Jesus, Ele nos dê paz. Não é o nosso plano, é o plano dEle. O nosso plano a gente vai acabar afugentando as pessoas. Mas no plano de Deus, a gente chega muito mais longe. Ó Senhor Jesus, isso que a gente precisa. E quando mostrou qual é a nossa comissão para o Evangelho, então, é restringido aqui, restringido ali, realmente é como Paulo, né? Olha, não vou fazer ostentação de linguagem, não vou ficar brigando, discutindo. Senhor Jesus, eu estou aqui para levar demonstração do Espírito e de poder. E é isso que as pessoas estão precisando hoje, do Espírito. Né? Ter comunhão com o Senhor e ir diante de Deus. Não só um movimento de massa, não vamos agregar um monte de pessoas superficiais, né, que estão buscando prosperidade, isso e aquilo. Não, o Senhor nos deu uma porta estreita, um caminho apertado, para que eles realmente valorizam a palavra, e nós precisamos obedecer, valorizar também, ser adequado diante de Deus. Talvez a nossa visão antes era uma, mas agora conforme o Senhor está investindo em nós a palavra, isso precisa ir mudando, precisa haver uma reação em nós. Não é a obra, mas é o Senhor da obra. A gente vê aquilo que Ele deseja. Nós temos que levar a palavra profética, mas com sabedoria e com revelação. É Deus mostrando, é Deus falando na hora certa, no momento certo, para a pessoa certa. Se a gente obedecer, nos submeter à limitação do Senhor, é bênção para cada um de nós. Ó Senhor Jesus. A gente fica assim, fica meio triste com situações que acontecem. Nesses dias, uma pessoa que a gente tem contato, né, já mais de 10 anos, né, já é cristão, já reúne, né, já há um bom tempo na vida da igreja. A pessoa chegou e falou, olha, Deus não fala comigo. Ó Senhor Jesus. A gente fica chateado, fica, né, ali um pouco abatido com a situação, mas aí a gente vai diante do Senhor orando, né? Senhor, poxa, eu estou na vida da igreja, tenho livros, a Bíblia, revelação, palavra, alimento diário, cuidado dos irmãos. Senhor Jesus. Né? Aí a pessoa fala, Deus não fala comigo. Poxa, aí qual é o incentivo que a pessoa vai ter para orar? Se Deus não fala, vai orar coisas superficiais. Mas se Deus não fala, vai ler a Bíblia de maneira superficial, vai ler os livros, o alimento diário, né? Vai ler, vai passar assim porque não tem incentivo, porque não ouve falar de Deus. Mas nós, por estarmos justamente na vida da igreja, nós ouvimos esse falar, precisa partir uma reação de nós. Né? Às vezes a gente está lá, a gente cuida, a gente se dá, a gente vai, sofre e tal, mas se não houver reação em cada um de nós, vai acontecer isso. Olha, Deus não fala comigo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente ir diante do Senhor e buscar. Senhor, fala comigo. Senhor Jesus, eu não estou na vida da igreja para ser superficial. Eu estou aqui para conhecer aquilo que está no seu coração, para ter intimidade com o Senhor, e para isso eu preciso falar com o Senhor, mas eu preciso também te ouvir.
Você precisa ter esse coração de busca. Né? Todas essas restrições estão mostrando para nós ser restringida porque você tem um coração de busca. Se você não tem um coração de busca, você não vai perceber essas restrições de Deus. Você não vai perceber esses caminhos de Deus. E também você não vai ser consolado, confortado, encorajado pelo falar de Deus. Então nós precisamos sair da nossa superficialidade, nos aprofundar, ter um profundo desejo no nosso coração. Poxa, Deus tem investido, Ele tem falado. Eu não estou ouvindo, mas isso não quer dizer que Deus não está falando. Ó Senhor Jesus, Deus Ele está falando. A gente precisa fazer o quê? Abrir o nosso coração, abrir nossos ouvidos e deixar com que Ele fale, que Ele dispense aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus, Deus está falando sim. Vamos ficar atentos e vamos ouvir. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.